Muito bem, nós estamos estudando então o livro Sexo e Destino, é o livro 14º da coleção André Luiz, e nós fomos motivados à leitura e ao estudo desse livro por conta do filme que um grupo nosso que está aqui, a maioria, foi assistir no cinema, e não ficamos muito contentes com o filme porque achamos que o filme deixou algumas coisas para trás, e a gente não quer perder nada aqui, o que André Luiz reservou para a gente. Além do mais atentamente, a gente vai ver que ele é bastante profundo nas colocações, nas palavras, e a gente vai agora enfrentar essas coisas aí que o André Luiz falou. Mas antes, para aqueles que não vieram a semana passada, a gente tem a prece no limiar, que é do Emmanuel, de 4 de julho de 63, no qual, não é, ele faz esse pequeno resumo da participação do André Luiz, declarando que Jerusalém é hoje é Jerusalém, então Jerusalém é agora e a Jerusalém é o mundo. Então nós não estamos muito diferentes do que 2000 anos atrás. Bom, ele também faz algumas alocuções a respeito das colocações do André Luiz, confirma das verdades editadas aqui pelo André Luiz e agradece a Deus pela feitura do livro. Eu não sei se vocês sabem o sacrifício que é imprimir um livro desses aqui, especialmente de espirituais. Existe uma falange espiritual coordenada para combater os livros espíritas. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas essa falange muitas vezes tem sucesso, não é? Eles conseguem conturbar e não permitir que o livro espírita genuíno e verdadeiro seja editado. Uma coisa também curiosa para a gente lembrar e entender é que o Chico continua publicando livros. Os livros que não foram publicados em vida, eles estavam prontos para serem publicados, mas não conseguiram ser enquanto ele estava encarnado. E agora saíram aí pelo menos mais uns 10 livros que são psicografia genuína do Chico agora, recentemente. E ele deixou um cabedal de cerca de 40 livros que ainda não foram publicados, mas dos 40, 10 já foram, não é? Isso é para mostrar a dificuldade que era a impressão de um livro dessa semelhança. Esse aqui é de 63, então é do meu tempo de vida, né? Julho vai fazer 63 anos, veja bem. Em 63 anos e ele continua ainda bastante moderno, porque parece que ele foi feito alguns meses atrás diante do que nós vemos o que está acontecendo aí no nosso globo, no nosso planeta. Agora mesmo estamos vivendo aí um drama familiar, não é? De uma criança que perdeu a vida, talvez por abuso ou por qualquer coisa assim. E vez ou outra surgem aí alguns escândalos que nos deixam arrepiados de saber e de lembrar que ainda existem esses escândalos aqui na Terra, aqui no mundo. Bom, vamos lá. O André Luiz mostra pra gente uma coisa legal aqui, interessante. Sexo e destino, amor e consciência. Veja, os antíteses, né? Liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação são temas desse livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Ou seja, é verdade, tudo que está aqui é verdade. Ele fez questão de reafirmar isso, não é? Após a oração do benfeitor, ele não nomina o Emmanuel. Eu acho que ele está com um pouquinho bravinho com o Emmanuel ainda, porque o Emmanuel deu umas bronquinhas nele, né, antes. Mas ele fala assim: após a oração do benfeitor que pronunciou no limiar, olha só como ele usa as palavrinhas assim, né, educadas, né, mas reservadas, não é? Nada mais compete que não seja entregar a narrativa que a divina providência nos permitiu. Quer dizer, ele quis entregar essa narrativa que é uma narrativa absolutamente verdadeira. Não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, ou seja, simplesmente de mostrar o que acontece. Às vezes as pessoas assistem filmes, novelas, televisão, essas coisas e falam assim, mas isso é a verdade. Pegam lá coisas horríveis nas novelas, coisas terríveis de negócio, de roubos, de furtos, de coisas assim. Fala, não, eles têm que mostrar isso, é a verdade, mas aqui não tem esse propósito, não é? Não é pelo fim exclusivo de apresentar, não, tem outra coisa, mas com o objetivo de aprender. Esse é o objetivo que ele faz, que ele mostra esse livro para a gente, com a biblioteca da experiência. Olha que bonitinho que ele usa. Biblioteca é coleção de livros. Coleção de livros é coleção de informações. Com a coleção de informações da experiência. Ou seja, isso daqui não é alguma coisa inventada, elucubrado, pensado. É uma coisa real que existiu.
Desnecessário esclarecer que os nomes dos protagonistas, obviamente, né, como fazem as ressalvas na televisão, foram substituídos por óbvias razões, e que a presente biografia de grupo não pertence a outras criaturas, senão eles mesmos, que nola permitiram redigir para nova edificação, depois de naturalmente consultados. Então, ao respeito que o plano espiritual tem pelas pessoas e pelas situações. Então, ele consultou os protagonistas da história, e esse protagonista, então, autorizou que fosse publicada essa história, que era justamente para a edificação de nós que estamos aqui na carapaça do corpo. Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades que a entretecem, verdades da verdade que, fremindo de capítulo a capítulo, carrega consigo, em passagens numerosas, a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. Você sabe o que é o amargo? Eu andei pesquisando. Tô querendo espirrar. Minha cara tá vermelha, não tá? Ficou. Muito. Tá. Eu acho que é a luz que tem aqui. Ela faz assim só para me deixar vermelha. A Wanda que fez isso. Ela faz de propósito, viu? Você, eu tô vermelha. Ela se vinga de mim de algumas formas, é. Mas eu também tô. Você também tá? O amargo é a preparação que o corpo dá para criar resistência a algum objeto, algum tipo de corpo estranho entrar no corpo, não é? Então ele cria essa resistência. Então ele tem que confirmar que aquele amargo não vai criar problema no seu corpo, senão ele vai ficando cada vez mais amargo, para você botar para fora. Então algumas coisas são amargas, né, do tipo jiló, assim, o chocolate só de cacau, tem algumas coisas amargas e o corpo na hora resiste. O fígado, né, o fígado também é amargo. Então é isso. Então é assim, a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. Então a lágrima assim que a gente recebe aquela situação amarga, difícil, para nossa edificação, não é? Então o corpo autoriza, porque é autorizado pelo corpo a entrada dessas informações. Mas vamos no capítulo 1. Bom, capítulo 1 só em resumo, para quem não leu, ou para quem leu, relembrar, nós estamos aqui, o André Luiz, que encontra com um senhor que trabalha em nosso lar, chamado Pedro. E aí ele quer conversar com o Pedro e tal, ele sabe que o Pedro lá está muito recaído, recatado, muito assim entristecido e tal, né? E aí ele quer conversar com o Pedro para saber o que aconteceu com o Pedro, mas obviamente ele tem todo o cuidado, né? O Pedro Neves é um servidor do Ministério do Auxílio, lá do nosso lar, mas ele toma todo o cuidado para conversar com o Pedro, saber por que ele estava daquele jeito e tal, porque ele já estava há algum tempo no mundo espiritual e ainda ele estava amargurado, aborrecido, chateado, né? E o André Luiz devagarzinho vai convencendo ele a se abrir e falar o porquê do amargor dele, o porquê da dificuldade dele, da tristeza dele, do que ele estava vivendo. Então, é isso. Ele conta o caso da dona Enedina, que era a esposa, conta o caso dos 3 filhos, um dos 3 filhos é a Beatriz. Eu tinha marcado o Jorge e o Ernesto, que eram os 2 filhos. Ele desencarna antes, deixa a esposa viúva contrai um segundo matrimônio. E aí, nesse segundo matrimônio, vem os problemas, não é? Porque esse segundo marido, ele gosta de coisas boas, e consegue se enriquecer, entorpece a vida dos filhos, tal. Ele tem um pouco desse amargor, porque a esposa também acaba se perdendo, indo para outros caminhos, outras diretrizes, ele fica chateado com o rumo que a família dele teve, e isso o aborrece bastante. E aí, com relação a Beatriz, para a surpresa de todos, a Beatriz, então, vive um drama orgânico. Ela tem câncer e ele acompanha a filha com câncer, não é? A filha doente, ele acompanha a cabeceira da filha sempre que possível. E também isso, para ele, é uma causa de bastante tristeza e bastante amargor, tá bom? Isso aí é um resumo bem do resumo, para que a gente possa iniciar aqui o nosso estudo. Lembrando a todos que nós temos meia hora, então nós vamos até 22 horas e 5 minutos, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, nós não vamos ultrapassar a hora. Se caso a gente sentir, a gente para em alguma parte aqui do capítulo para depois continuar, tá bom? Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa?
Podemos ir? Podemos ir. Então. Só para fazer uma confirmação, Sérgio. A Beatriz, doente, é justamente a moça que a gente viu no filme, né? E o Pedro, o espírito que estava zelando pela isso mesmo. É isso aí. Com certeza. Isso aí. Vamos lá. Bom, então, o que acontece aqui? Qual acontece entre os homens no mundo espiritual que nos rodeia, o sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando e reconstruindo. Então é assim, o que acontece entre os homens no mundo, ou entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam. Então é nos dois lados, aqui e lá. O que acontece no mundo, o que acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando e reconstruindo. Então aqui a gente faz, tem provérbios que falam isso, né? Aqui se faz, aqui se paga e tal, mas tem consequência também na vida espiritual. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado lá para lá da morte. Não imaginamos isso? Depois que a gente morrer vai dar tudo certo, cada um vai para a sua igreja, vai para o seu templo, não é? Nós normalmente imaginamos isso, não é? Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria que anestesie toda a lembrança convertida em chaga mental. No entanto, não é bem assim. Não vão curar nossas feridas, nossos problemas com a morte, não. Ele fala assim, atravessada a fronteira da cinza, ei-nos erguidos a responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Ou seja, o lugar de reencontro com nós mesmos no mundo espiritual. Já pensaram como deve ser difícil a gente chegar no mundo espiritual e pá, se encontrar com você mesmo? Ou imaginar que é uma outra pessoa. Olha para você, você olha para você mesmo, ele olha para você mesmo. Tipo assim, né? Ah, você tá aqui, chegou, né? Agora é a hora, vamos conversar aqui. Ai, meu Deus, deve dar um tremor terrível, né? Então vamos rezar para não encontrar com Jesus, que vai ser muito pior, viu? Se encontrar com Jesus. Tem que encontrar consigo mesmo primeiro. Depois é que a gente pede para encontrar com Jesus, né? Que senão fica mais difícil, né? Uma vida humana, a continuar-se naturalmente no além, assume assim a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas, ou seja, campo mental, campo espiritual e vestimenta física, não é? Entretanto, a luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra, afigura-se laborioso prélio em duas fases, mundo espiritual e mundo material, anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Deixemos no esquife o casulo mirrado. O que é esquife? Esquife é o caixão. Deixamos no caixão o corpo físico, né? Esses dias fui fazer uma exumação, é um negócio assim, né? A pessoa levantou assim uma metade do esqueleto assim para me mostrar. Falei, Jesus amado, a parte física, né? Um negócio assim bastante complicado da gente ver, né? Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos conosco na mesma ficha de identificação pessoal para outras esferas os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Então, a gente deixa o corpo, mas continua com todos os arquivos gravados em nós. Nós temos um aparelho preciosíssimo, que é a gravação mental, que nós temos com os olhos, com os ouvidos, que nós gravamos tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós vemos, e isso fica para depois a gente fazer uma revisão. Aqueles meninos que fazem revisão de vídeos, fazem a edição de vídeos, a gente vai editar o nosso vídeo de 80, 90, 100 anos, né? Vai passando, opa, isso aqui tá ruim, hein? Marca aquele pedacinho e vai seguindo, vai marcando os pedacinhos que não estão bons, para depois corrigir, né? Saber como é que vai corrigir aquilo, tá certo? Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados no espaço e no tempo, os espíritos domiciliados na morada terrestre, em abandono invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos.
Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitos. Ai, Jesus! Então, alguns espíritos saem do corpo, não é? Numa condição de parasita. Olha só. Enquanto que outros se transformam de imediato em falenas, mariposas. Falenas são mariposas. Falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Então, alguns espíritos, vamos dizer a linguagem técnica popular do passado, alguns espíritos descem e outros sobem. Tipo assim, sabe? Assim que todo mundo falava, vai descer, ou vai subir, não é? Então, alguns descem, obviamente, e se tornam, assim, parasitas, né, por assim dizer, e se aproveitam, não é, de outras encarnações, de outros espíritos, de outras pessoas, e alguns galgam degraus para o alto. Eles conseguem sair do casulo e seguir viagem ao céu, não é? Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos. Então, que se afastam do estojo carnal, bonitinho o termo, né? Estojo, que nem parece lápis, né? Então, o nosso corpinho é assim, os braços, as pernas, pode semelhar, né? A lápis, bambu, alguma coisa assim, né? Então, a gente sai do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos nos quais se movimentam à custa de forças alheias. Então, é assim, esses espíritos que dependem de encarnados para continuar, diremos assim, com força vital para fazer alguma coisa. Então, eles absorvem a energia vital dos encarnados, ao lado de outras que de pronto se elevam, aprimoradas e belas a planos superiores da evolução. Aí a gente lembra aquela professorinha lá do livro Voltei, do irmão Jacó, que ele vê assim uma revoada de espíritos, né, de crianças, que vêm receber ela lá no mundo espiritual. Aí o irmão Jacó, o Frederico Figner, fica morrendo de inveja, né? Porque ele chegou lá meio que arrastado, meio carregado, e a mulher foi recebida assim por esse mundo de criançada que foi lá receber ele, não é? As sensações entre as que se agarram profundamente às sensações de natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes no grande além, surge a gama infinita das posições em que se graduam. Então é assim, entre as duas, né, a que está mais presa ao corpo físico, as que estão mais distantes do corpo físico. Por essa razão, que pode ser muito interessante, quando a gente percebe aqui que a vida longa vai devagarzinho, soltando os elos mais fortes da carne, nós vamos deixando alguns prazeres, deixando algumas amarras do passado, resolvendo questões intricadas do passado, e aí nós vamos nos desprendendo mais e mais da matéria, não é? Emergindo na espiritualidade, após a desencarnação, sofremos a princípio o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico fácil de granjear. Muitas pessoas, né, acham que, sei lá, morreu, vai para o céu. Não fiz mal para ninguém, né? Normalmente a gente tem essa ideia, não fiz mal para ninguém. Aí a gente chega lá no portal da Nova Esperança, vamos dizer assim, né? Mas você fez o bem para alguém? Você não fez o mal para ninguém, mas você fez o bem para alguém. Quer dizer, não importa não fazer o mal, o importante é fazer o bem. É uma ação ativa. Nós não podemos ser, diríamos assim, nem neutros e nem passivos, mas uma ação ativa, fazer o bem. A verdade aparece por alavanca renovadora, padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, ou seja, a princípio a gente chega com o passado mais próximo. Passados remotos vão sendo vagarmente esclarecidos, lembrados, observados, mas o que primeiro a gente se lembra é da última encarnação, é isso que a gente se lembra, né? Padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória, somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados. Suspiramos pela inércia que não existe, exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina os que não comunguem a visão acanhada. De semelhantes conflitos, por vezes terríveis e extenuantes, nos recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no
vampirismo. O que é o vampirismo? Um negócio terrível, né? Na casa espírita a gente nem pode falar muito aberto, porque é um negócio que assusta, né? Então, o vampirismo é assim, a gente sai para se locupletar de energias alheias. Isso aqui é o vampirismo, mais ou menos em rápidas palavras. Ou no vampirismo ou no desespero. A maior parte dos desencarnados, porém, pouco a pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria com os resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Então, uma grande parte entende o que aconteceu, vê ali créditos e débitos, vê situações fáceis e situações mais difíceis e aguardam possibilidades maiores para voltarem à carne, para continuar o que estavam fazendo ou para iniciar a tarefa que deixaram de fazer ou para melhorar aquilo que deixaram, por assim dizer, sem nenhuma melhora. Tá certo? Muito bem. Aqui encerra um pequeno parágrafo, não é? O André Luiz está dando aqui uma pequena e rápida noção de como funciona o desencarne, o reencarne, como a gente chega lá, quais as atitudes que a gente tem quando chegamos lá, as coisas que nós vivemos quando chegamos lá. E aí, nós vamos agora entrar na história do Pedro Neves. O Pedro Neves, como foi falado aqui, ele é um servidor do Ministério do Auxílio. Servidor é assim, diríamos assim, é o peão de fábrica, sabe? Servidor é isso. Que também tem um grande mérito, porque sem o peão de fábrica, a fábrica não existe, não é mesmo? Então, Pedro Neves é um servidor do Ministério do Auxílio. Continuamos mais um pouquinho? Tem horário. Tem? Temos mais 5 minutos. Mais um pouco? Tá indo bem assim? Tô vampirizando a reunião? Ó, semana que vem alguém vai ter que continuar, hein? E eu vou fazer aqui um sorteio para saber quem é que vai continuar aqui a semana que vem, tá bom? O capítulo. Não dá para encerrar o capítulo 1, mas a gente pode continuar assim. Bom, o Pedro Neves é o devotado servidor, partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividades beneméritas. Ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. A Wanda está lembrando que tem um pedacinho aqui depois do encerramento do... Essas ponderações afogueavam-me o pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves. Depois que ele explicou tudo isso, ele percebeu que o Pedro Neves era um devotado servidor e que ele participava das expedições e tinha atividades beneméritas. Ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimento socorrista, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivos ele evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Agora é o pior. Advogado que fora... Advogado não vale nada, né? Meu Deus do céu. Advogado que fora na existência última, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentavam. Sempre denodado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Soubera-o com breves encargos na esfera física, para atender de modo mais direto a necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Então ele fazia tudo muito discretamente. Desde então mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em funda reflexão, fugia à conversação fraterna, queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Então sentia que ele estava triste, né? Vivia assim momentos difíceis. Talvez algumas reflexões, algumas lembranças deixavam ele entristecido. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que lhes exprimiam as atitudes. Provocando, porém, algumas horas de desafogo num banco de jardim, busquei habilmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixaram no mundo e às inquietações que me causavam.
Então André Luiz falou também que ele vivia com dificuldade de família, lembrava do Ricardão que estava na casa dele, não é? Lembrava essas coisas aí, e isso deixava ele triste, chateado também, talvez o caminho que se tomava, porque lá tinha uma certa reserva para falar de espiritualidade, não queriam admitir que o pai tinha feito uma visita em casa, ele também tinha essa coisa, né? Vivia esse tipo de sentimentos, não é? Mas ele primeiro falou o problema dele com a família para poder deixar o outro um pouquinho mais à vontade. E ele então disse assim: pressentia-lhe na tristeza a presença de lutas domésticas a lhe torturarem a alma quais ulcerações em recidiva, e não me enganei. O amigo absorveu a isca afetiva e desenovelou os sentimentos. Agora o Pedrão vai falar o problema dele. A princípio falou vagamente das apreensões que lhe assomavam o espírito agoniado, aspirava a esquecer, aliar-se, no entanto, à retaguarda familiar no mundo, lhe infligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. É a esposa quem o aflige assim tanto? Perguntou André Luiz, claro, né? Aventurei procurando localizar o carnicão da mágoa que lhe abria as comportas do pranto silencioso. Pedro fitou-me com a postura dolorida de um cão batido e respondeu: há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vasculhejar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Então é preciso de vez em quando refundar lá atrás e ver o que realmente está acontecendo. Normalmente a gente gosta de ser vítima, não é? Mas nem na maioria das vezes a gente já foi algoz. As vítimas de hoje são os algozes de ontem, obviamente, não é? Meditou algo sufocado por instantes e prosseguiu. Não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Além disso, a experiência desde muito me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui, então ele está há 40 anos no mundo espiritual, olha só, hein? Tem gente que está fazendo 40 anos na Terra, mas tem gente que ficou 40 anos no mundo espiritual, não é? E há quase 40 anos a esposa compeliu meu absoluto desinteresse do coração, ou seja, quando ele fechou os olhos, a esposa deve ter pensado assim: antes ele do que eu, né? Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe estuava no sangue, e Enedina compreensivelmente não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. E prossegui esclarecendo que ela se associara a outro homem no segundo casamento, entregando-lhe seus 3 filhos por enteados. Esse novo marido, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Homem ambicioso, senhoriou os cabiedades que lhe ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices. Tafulices são excessos, gastos. É isso que é tafulice. Tem uma mão levantada aí? Tem? Tem. Não, aqui, nesse ponto eu acho que ele não ficou assim chateado porque ela se casou novamente. Porque demonstrou até que ele entendia que ok, que ela se casou novamente. Mas o problema foi no sentido de com quem ela se casou e o rumo que seguiu, né? Que foi uma pessoa que pensava mais na parte material e daí vai discorrendo para o caminho que os 2 filhos seguiram, né? Muito bem. Que vai meio que culminar nisso. Certo. Então é isso. Ela em prodigalidades, né? Gastando tempo terrestre, em excessos, compras, passeios, tafulices, gastos excessivos, até que se rojou as derradeiras viciações nos desvarios do sexo, observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado, quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviara em lamentáveis desequilíbrios. Então, ela quis se vingar do marido e entrou nesse buraco aí sem fim, né?
E meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro, com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. Muito bem, é isso. Paramos aqui? A idade madura, paramos aqui. Então ele está descrevendo aí, né? A situação da esposa, dos 2 filhos. Mais tarde é que ele vai falar da filha que vive aquele drama orgânico, tá certo? Muito bem, então vamos parar por aí. Falta pouquinho, ainda falta uma folhinha e meia. Eu acho que a semana que vem a gente termina. Tá bom? Tudo bem? Precisamos fazer uma prece para terminar, né? Vamos lá fazer uma prece?